Constelação familiar sistêmica é um método que estuda os padrões de comportamento de grupos familiares através de suas gerações. A técnica mostra que muitos de nossos problemas, doenças, incompreensões e sentimentos ruins podem estar ligados a outros familiares que passaram por essas mesmas adversidades, mesmo que não tenhamos conhecidos. Ou seja, uma repetição de comportamentos, de acordo com gerações, mesmo que de uma maneira inconsciente. Sabendo como a constelação familiar funciona e os benefícios que surgem através do estudo dos comportamentos da nossa família, sentiremos melhorias nas relações familiares, nas relações no ambiente social e, consequentemente, nas relações interpessoais, nas empresas. Uma vez que, ao entender as características de nossas famílias, estaremos aptos para entender a nós mesmos e como resolver problemas pessoais. A constelação, ela acaba abordando toda uma linha ancestral e às vezes uma situação que aconteceu com o seu tataravô, que você nunca nem conheceu, oriundo de uma criação dificultosa por conta dos pais, que eram as ferramentas que os pais dele tinham para poder criar aquela criança, desencadeou um ser humano que também, por conta de diversas situações, acabou tendo muitas posturas com os seus filhos, e no caso, no meu exemplo, os bisavô, a bisavó, e aquilo ali foi sendo levado numa linha ancestral até chegar em você, e você tem traços disso. Então a constelação familiar, ela traz esse tipo de abordagem, e uma vez que você compreende durante a sessão da constelação, seja ela em água, seja ela com bonecos no tabuleiro, até mesmo o que a gente chama de âncoras, que são folhas com algumas escritas pelo chão, ou constelação em grupo, quando tem pessoas participando, você consegue entender toda aquela cena, toda aquela situação familiar, onde os personagens, quando são pessoas ou até mesmo ali os bonecos, eles não sabem o que estão acontecendo, e você só vai colocando, no caso eu vou usar agora, citar os bonecos, você vai colocando os bonecos num tabuleiro de uma certa forma, e você nem sabe o que cada boneco é naquele sistema, só o terapeuta sabe, e em cima daquilo você encontra toda uma situação. E aí às vezes você descobre que o fato de você ser uma pessoa que não confia em alguém, ou não confia no sexo oposto, é oriundo de todo um trabalho que aconteceu lá atrás, por conta de um tataravô que teve um problema de uma traição, de uma ex-esposa, algo do tipo, muito traumático, e aquilo ali levou toda uma linha ancestral que chega até você. Uma vez que você compreende isso e você trabalha o perdão daquele ente querido, você consegue quebrar esse duto energético, esse padrão familiar vai embora. Então toda aquela falta de confiança no sexo oposto, até mesmo nem tanto assim, o sexo oposto ou qualquer um, que pode ser no trabalho, você não entende por que você não consegue suportar o seu chefe, uma questão de confiança, ou mesmo só não suporta. Por quê? Porque talvez lá o seu tio-avô teve um problema muito grave quando trabalhava numa indústria por conta de parceiros de trabalho que puxaram o tapete dele, não foram corretos, e ele passou a acreditar que aquilo tudo fazia mal para ele. E isso trouxe até você, e aí você não acredita em ninguém no trabalho, uma pessoa desconfiada, sempre tensa, aquele clima meio pesado. Isso pode acontecer, sim. Isso existe, essa possibilidade. Então, quando você encontra o motivo dessa situação na sua linha ancestral, você trabalha o perdão, você libera aquele personagem, aquele ente querido, de toda uma carga energética que vem seguindo através de você ainda. Você libera essa pessoa, e tempos depois você nem sente mais o que acontecia contigo. Por quê? Porque você conseguiu fazer aquela engrenagem que estava ou rodando sempre do mesmo jeito, ou travada, que você não conseguia evoluir nas suas relações interpessoais, foram embora. Aquela questão toda acabou, e aí você consegue fluir na sua vida. É muito comum acontecer que, depois que isso ocorre, pessoas que você já não tem mais nenhum tipo de contato ou conversa, chamam você para conversar, mandam uma mensagem, está tudo bem, vamos resolver aquilo que aconteceu no passado. Por quê? Porque todo aquele duto energético, aquela troca de energia que existia entre você e uma situação de um familiar, desencadeou problemas com outras pessoas, e aí fica com essa linha de alimentação entre vocês. Entre você e um amigo, que vocês não se conversam mais por um problema que você nem imaginava. Porque estamos ligados às pessoas. Se tudo é energia, para os que acreditam que tudo é energia, e nós acreditamos aqui do Portal Sol Pes que tudo é frequência, tudo é energia, nós estamos ligados a tudo. Seja de forma positiva ou negativa. Então, como você poderia estar ligado ao seu tataravô, à sua tia-avó, com alguma situação dela do passado,
Você corta esse duto energético, você libera um ente querido e tudo que foi desencadeado por conta das posturas dela que estavam reverberando em você, também são cortadas. E aquelas pessoas que participaram disso, seus amigos que acabaram participando de situações negativas, suas que se afastaram, você se afastou, sente isso de forma energética e vem atrás para conversar. Acontece. Eu finalizo esse vídeo, essa parte aqui do vídeo, só falando que eu gosto de falar isso, que vem de um dos preceitos da constelação familiar. Eu fiz tudo o que eu podia com as ferramentas que eu tinha. O que significa isso? Que você não poderia fazer melhor numa dada situação, porque aquilo eram as ferramentas que você tinha naquele momento. Era o melhor que você podia fazer. E isso ajuda muito para nós perdoarmos os nossos pais, pessoas à nossa volta. É difícil? Sim, muitas vezes é difícil. Mas coloca isso um pouco na sua cabeça, porque todos nós somos frutos de criações das pessoas dos nossos pais, de amigos. Então, às vezes a gente fica bravo com o pai, com a mãe, com o irmão, com a tia. Aquilo ali que eles fizeram por nós, conosco, era o melhor que eles podiam fazer com as ferramentas que eles tinham. Significa que é bom? Não. Mas eles também são fruto, também são consequências de criações dos pais deles. Isso é muito importante. Uma vez que você entende essa situação, você passa a ficar mais leve. É fácil? Não. É perdoável? Nem sempre, porque é difícil mesmo essa questão do perdão e do auto-perdão. Mas quando você começa a colocar isso pra você, era o melhor que eu podia fazer com as ferramentas que eu tinha. Ok? Muito obrigado e qualquer dúvida, só perguntar.